Bomba do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes eu peço aí, se você é uma pessoa que não está inscrita no canal, inscreva-se aqui no Plantão Brasil e vamos seguir lutando aí contra a extrema-direita, viu? Plantão Brasil aqui, o maior canal de esquerda do YouTube. A gente está novamente sofrendo aí algum tipo de boicote do YouTube. Então, peço aí aos plantonistas e às plantonistas que comentem aí nos vídeos, curtam e compartilhem. Vamos agora falar sobre escândalo aí do Nicolas Ferreira e depois sobre a bomba de Alexandre de Moraes. O escândalo não é só do Nicolas não, é também da Michelle Bolsonaro. Como eu falei aqui há alguns dias, adiantei, foi revelado que Nicolas, Michelle Bolsonaro e o senador Marcos Pontes gastaram juntos aí 10 milhões de reais em apenas um mês em 2024 em viagens em jatinhos particulares. Ok. O caso do Nicolas e da Michelle é pior porque, enquanto o Marcos Pontes gastou cerca de 2 milhões e pouco, o Nicolas gastou 3 milhões e 300 mil e a Michelle Bolsonaro gastou 4 milhões e 400 mil. É muita grana para quem ficava aí toda semana, ia nesses eventos com dinheiro público. Vamos lembrar, tudo dinheiro do fundo partidário, dinheiro público. E aí ela falava que a Janja que gostava de viajar, sendo que a Michelle fez mais de 20 voos com um jatinho particular, e era qualquer jatinho não, jatinho, era um Learjet 45, que é um dos modelos mais luxuosos aí que tem no mercado, que a Michelle não gosta, mesmo sendo jatinho particular, para a Michelle não pode ser um jatinho mais ou menos não, tem que ser dos bons. Pois bem, eu falei aí com meu amigo o Léo Bastos da Rádio TV Repensar, e ele fez uma denúncia no Ministério Público há alguns dias, justo no dia que eu fiz um vídeo, ele fez uma denúncia no Ministério Público, ele colocou lá os gastos, as planilhas, colocou tudo, ele sempre faz muito bem feitas as denúncias, e por isso mesmo que geralmente o Ministério Público acata as denúncias dele e abre investigações. Inclusive aí já teve muita gente presa, que eu já fiz vídeo aqui, por conta de denúncias que ele fez, e muitas vezes aí depois de denúncias que fazemos aqui no canal, aí ele faz a denúncia oficialmente lá no Ministério Público e dá prisão. Então você vê aqui que o Plantão Brasil não é jornalismo, assim como a Rádio TV Repensar, não é jornalismo, esse tipo de coisa, é ativismo. A gente vai pra cima desses bandidos, mesmo sem ter cargo nem nada, a gente consegue ir pra cima, e muitas vezes o trabalho que a gente faz aqui é melhor do que de 10 parlamentares juntos. Às vezes que você vê aí, são eleitos e passam 4 anos, você não vê aparecer esses parlamentares aí de esquerda. Então, você vê que a gente vai pra cima. E aí, nesse caso, é outro em que a coisa tá indo pra cima. Tem um momento, quando uma denúncia é feita, primeiro ela passa ali pela área de atenção ao público do Ministério Público. E aí eles vêm, porque muita gente faz denúncia que não tem pé nem cabeça, então eles já filtram, né? Aí depois vai para algum promotor, para ele ler ali. Eles encaminham, se é contra a gente que tem foro privilegiado, eles mandam para determinado lugar, se não, mandam para outro. Eu vou te dar um exemplo. O Daniel Silveira, esse que está enjaulado aí, bolsonarista, que ameaçou matar ministros do Supremo, ele fez uma denúncia contra mim num vídeo que eu fiz em 2021, falando, e eu mostrei aqui, vídeo, a música e tudo mais, que determinado grupo do Exército Brasileiro, que é um grupo do Rio Grande do Sul, que é onde se formou o Vilas Boas, onde se formaram ali vários generais que estão no governo Bolsonaro, inclusive o general Heleno e outros, que eles usam como a sua música, a música que eles cantam, o hino que eles cantam deles ali, da brigada deles, eles usam um hino nazista. Eles só trocaram a letra, é o mesmo ritmo, tudo igual. Eu falei, esse pessoal é nazista mesmo. Aí o Daniel Silveira fez uma denúncia contra mim, o promotor já falou, olha, essa denúncia não tem prova, não tem nada, mesmo se fosse aí, tudo que você está imputando a ele não é crime, e mesmo se fosse crime, quem teria que entrar contra o senhor Thiago aí é o Exército Brasileiro ou as pessoas citadas, e não você. Daniel Silveira usou aí verba de gabinete para pagar advogado para fazer denúncia contra mim. No caso, eu e o Léo Bastos, ele faz aí com os recursos próprios, que no caso é ele digitando, não gasta nada para fazer isso. Chegou aí a um promotor que mandou, vou te mostrar aqui o encaminhamento que foi dado, ele mandou primeiro para um outro lugar e aí foi para a Procuradoria-Geral da República. Está com o vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa Bravo, tá? Tem até um número aqui para quem quiser ver, tem um número de investigação já contra Nicolas e Michelle Bolsonaro. Foi aberta a investigação contra eles. E o vice-procurador-geral eleitoral, ele já atribuiu os crimes que estão sendo investigados, tá? Então não é,
vamos investigar para ver. Não, ele já falou, ó, o que eu estou investigando é isso, isso e isso. Esses são os crimes, tá? Então, Nicolas e Michele Bolsonaro estão sendo investigados neste exato momento por, se você pausar aqui para ler, vai ver, propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea antecipada. Propaganda política, propaganda eleitoral, eleições de direito eleitoral, que é o caso. Então, propaganda eleitoral ali antecipada. Porém, eu vou te falar, quando ele começar aí a investigar, ele vai ver que é mais do que isso. Também é o fato de que eles extrapolaram em muito uma verba para a campanha eleitoral. No caso, ele está falando que é propaganda eleitoral antecipada, eu já entendi onde vai chegar o Procurador-Geral Eleitoral, que é o seguinte, ele vai falar, olha, a Michele e o Nicolas, por mais que eles tenham viajado aí com jatinho particular e dinheiro público para apoiar candidatos nas eleições de 2024, candidatos a vereador e a prefeito, eles também estão se cacifando para a eleição de 2026. Porque a Michele não esconde de ninguém que ela é pré-candidata à presidência. E ela não pode gastar dinheiro público para fazer campanha. Não pode, campanha antecipada. E o Nicolas também não pode gastar dinheiro público para campanha antecipada, seja lá o que for em 2026. Não pode. Então ele já está indo por esse lado aí. Mas já ele vai chegar no fato de que, olha, antecipado ou não, eles estão gastando aí muito acima do valor permitido para que um deputado faça campanha ou para que os vereadores ali e prefeitos fizessem campanha em 2024. Então, quer dizer, o partido pode gastar até tantos milhões na campanha para o prefeito. Porém, fora desse gasto, está fretando jatinho para chegarem pessoas de fora para apoiar o prefeito. Isso é crime eleitoral. E não adianta culpar, não, a culpa é do partido. Não, o Nicolas e a Michele foram, não foram? Então, não tem o que falar. Então, vai ficar bem ruim aí para Nicolas Ferreira e para Michele Bolsonaro. Outra ação aí do Léo Bastos e do Plantão Brasil, que daqui a algumas semanas deve ter algum desdobramento e daqui a alguns meses a gente planta para colher lá na frente, né? Daqui a alguns meses teremos novidades aí. Também entra, obviamente, o Marcos Pontes. Mas o Marcos Pontes, até o próprio bolsonarismo considera hoje que ele é um zero à esquerda. Ele não é aí o bolsonarista, ele é fiel ao Bolsonaro e tudo, mas ele não é o bolsonarista que mais engaja, que mais aí consegue votos. Inclusive, tem aí uma séria dúvida no bolsonarismo se ele vai conseguir aí uma reeleição no futuro. Esse é o panorama. E diante dessa investigação aí, Nicolas e Bolsonaro se reuniram ontem, aí, a reunião dos desesperados. O Nicolas avisou o Bolsonaro que ele quer que o pai dele seja candidato ao Senado. Ele disse que ele consegue eleger o pai ao Senado. Ele, Nicolas, não pode se eleger senador porque precisa ter 35 anos de idade. Ele chegou aí a fazer uma campanha interna no PL para um projeto de lei. Chegou até a um deputado a propor o projeto, a pedido do Nicolas, que tira a idade mínima para qualquer cargo. O que se entendeu ali é que ele queria disputar a presidência, tá? Foi isso que se entendeu. E aí falaram, não, o Nicolas quer tomar mesmo o lugar do Bolsonaro, e depois o Bolsonaro vai preso, e ele vai querer pegar os votos do Bolsonaro e falar, vote em mim que eu sou bolsominion, ó, aí eu te dou indulto, hein, Bolsonaro? É esse o plano do Nicolas. Aí falaram, não. Bolsonaro não quer deixar ainda com alguém que é jovem e que tem muito mais alcance que ele, muito mais poder que ele vai confiar tudo no Nicolas? Não vai, né? E é como eu falei, nos bastidores se odeiam, porém nos holofotes tem reuniãozinha e tudo mais. A briga entre Nicolas e Bolsonaro é porque o Nicolas quer indicar algumas vagas ao Senado, alguns senadores, em estados aí que ele acredita que a extrema-direita tem condição de ganhar, e o Bolsonaro não quer deixar. Porque aí imagina o Nicolas tem 2, 3, 4 senadores que são aliados dele, Nicolas, e não do Bolsonaro. Se o Bolsonaro já era traído por gente que ele, Bolsonaro, elegeu, e que estava com o Bolsonaro muito antes aí dele se cacifar a eleição lá em 2018, imagine como ele vai ser traído por gente que é da confiança do Nicolas e não do próprio Bolsonaro, quer dizer, já é de terceiros. Bem pior. Nisso, o Bolsonaro também está em pânico, porque começou aí a ventilar na imprensa que ministros do STF estão tendo reuniões para decidir onde vai ser a prisão do Bolsonaro. Saiu uma matéria na Veja de que os ministros não sabem se o Bolsonaro vai ficar numa superintendência da Polícia Federal ou se ele vai ficar em algum complexo na Papuda, como ficar ali presos de alguns escândalos de corrupção aí bem famosos, ou se ele vai ficar também numa outra carceragem, que também já ficaram aí ex-políticos, não se sabe. Então estão aí decidindo onde vai ficar o Bolsonaro. O que apavorou aí o Bolsonaro, esses são os advogados do Bolsonaro estão em pânico, é que na terça-feira o Alexandre de Moraes soltou aí essa bomba que, primeiro, tô vendo onde é a prisão do Bolsonaro. Por quê? A prisão do Bolsonaro não seria só em agosto ou setembro, depois da condenação?
Mas por que eles estão decidindo agora a prisão do Bolsonaro? Eu explico. Na semana passada, o Alexandre de Moraes prendeu o Marcelo Câmara porque o advogado do Marcelo Câmara estava tendo conversas com o tenente-coronel Cid e tentando convencer o tenente-coronel Cid a mudar de advogado para desfazer sua delação premiada e tentando ali obter detalhes da sua delação premiada. Ok, Marcelo Câmara foi preso por isso. Só que o Marcelo Câmara é militar, não é ex-presidente, sabe-se onde Marcelo Câmara pode ser preso. Ó, prende ele aí, seja num complexo militar, na Papuda, em qualquer lugar. Já o Bolsonaro, por ser ex-presidente, já é uma operação mais complexa. E aí o Alexandre de Moraes, nesse momento em que agora se sabe que os dois advogados do Bolsonaro fizeram exatamente a mesma coisa com o tenente-coronel Cid, só que muito pior, aí o Alexandre tá vendo, pô, onde prende o Bolsonaro? Onde é que é o lugar da prisão dele? Porque, peraí, tá chegando a hora. Não vamos esperar o fim do julgamento, não. Segundo aí alguns jornalistas disseram, o STF tem uma bomba atômica, que vai ser uma hecatombe aí para os próximos dias contra o Bolsonaro. Por quê? Porque ainda não sabemos o teor das conversas dessa conta atribuída ao tenente-coronel Cid com os advogados do Bolsonaro, mas já sabemos alguns detalhes. Os advogados do Bolsonaro, os dois advogados dele, o Weingarten e o Paulo Cunha Bueno, entraram em contato com a esposa, com a filha e com a sogra do tenente-coronel Cid. E as três foram ali avisadas que o Cid tem que trocar de advogado. O Cid diz que a conta que foi usada aí para conversar com esses dois advogados, tanto do Marcelo Câmara quanto do Bolsonaro, essa conta não é dele e que foi criada por um hacker e que a foto, que é o selfie que ele enviou ali por essa conta, é de um vazamento. Vazaram ali os dados do celular dele, então muita gente tinha fotos dele ali, fotos privadas dele. E aí alguma selfie que ele enviou para alguém algum dia, mandaram ali para falar, ó, tá vendo? Sou eu, ó, tá aí a selfie. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra esses malditos e falou!